Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Bom, olha só, na maioria dos países, a lógica é simples. Um exército nacional que jura lealdade à nação, certo? Não a um governo específico ou a um líder. Mas, quando a gente olha para o Irã, a história é bem diferente. Lá, a estrutura militar toda serve a um propósito muito mais complexo do que só defender as fronteiras. Isso já levanta a pergunta principal de hoje. Por que raios um país precisaria de três exércitos diferentes? Se a gente parar para pensar, parece meio redundante, né? Ineficiente até. Só que a resposta para essa pergunta, ela revela absolutamente tudo sobre como o poder funciona de verdade lá no Irã. Então, para a gente entender essa lógica, a gente vai quebrar esse quebra-cabeça em partes. Primeiro, vamos falar sobre essa anomalia. Depois, a gente passa pelo Artesh, que é o exército tradicional, na sequência o IRGC, o Exército da Revolução, e o Basis, a Força de Controle Social. E por fim, a gente junta tudo para ver como esse sistema de sobrevivência funciona. Certo. Vamos começar a entender essa anomalia. O ponto crucial aqui, o pulo do gato, é o seguinte: ter três forças militares não tem nada a ver com ser mais eficiente para ganhar uma guerra. Não. Tem tudo a ver com o controle interno, com a sobrevivência do regime. E quem são essas três forças que formam essa estrutura toda? Bom, primeiro, o Artesh, que é o exército regular, o tradicional. Depois, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que todo mundo conhece pela sigla IRGC. E por último, o Basij, que funciona como uma espécie de milícia. Vamos começar pela peça mais antiga nesse tabuleiro, então. O Artesh. Esse é o exército convencional, sabe? Aquele que o regime atual herdou, mas em quem ele nunca confiou de verdade. Olha, no papel a missão do Artesh é bem clara. Tá lá na Constituição e tudo. Defender as fronteiras, garantir a integridade territorial do Irã. É basicamente o exército que já existia bem antes da Revolução Islâmica de 1969. Agora a história dele é que é fascinante. Pensa só, lá nos anos 70, na época do Shah, o Artesh era uma força de elite, top de linha mesmo, com o que tinha de mais moderno em armas americanas, tipo os famosos caças F-14. Só que aí veio a Revolução de 79. O Ayatollah Khomeini assumiu e herdou esse exército. Um exército que ele via como leal ao regime antigo, com uma cultura ocidentalizada, ele desconfiava profundamente deles. E qual foi a solução? Uma limpeza geral, um expurgo de oficiais e, claro, a criação de uma força para contrabalancear esse poder. Hoje em dia, o Artesh ainda é o maior dos três em número de gente, com uns 420 mil soldados. Só que, e esse é o grande só que, o regime de propósito não investe nele como deveria, deixa ele meio de lado. A lógica é bem calculada. Manter o Artesh forte o bastante para uma defesa básica das fronteiras, mas fraco demais para sequer sonhar em ser uma ameaça para o poder. E essa desconfiança toda nos leva direto para a segunda e, sem dúvida, a mais poderosa força do Irã, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o tal do IRGC. E a diferença é fundamental. Esse não foi herdado, foi criado do zero pela Revolução e para a Revolução. O IRGC nasceu rapidinho, em maio de 79, só alguns meses depois da queda do Shah. E a missão dele, desde o começo, era muito específica. Não era defender o país Irã, mas sim proteger a Revolução Islâmica de qualquer inimigo, viesse de dentro ou de fora. E aqui está o ponto que talvez seja o mais importante de todos para entender essa dinâmica. Enquanto a lealdade do Artesh é para com o Irã, a nação, a lealdade do IRSG é para com a Revolução e o líder supremo. É uma lealdade ao regime, não ao país. E essa distinção não é só conversa, está escrita na própria Constituição iraniana. E o que começou como uma milícia de cunho ideológico, bom, virou uma estrutura militar completa que funciona em paralelo. Hoje eles têm uns 190 mil membros, com suas próprias forças terrestres, sua própria marinha, sua própria força aeroespacial, basicamente duplicando tudo que o Artesh faz. E ainda tem a Força Quds, que é o braço deles para operações fora do Irã, e toda a doutrina deles é focada em guerra assimétrica e irregular, ou seja, lutar de forma não convencional. Mas o poder do IRGC não para no campo militar, nem de longe. Ele se tornou um verdadeiro império econômico. As estimativas mais conservadoras dizem que o IRGC controla talvez metade da economia iraniana, com empresas em tudo que é setor que se possa imaginar.
Isso dá a eles uma autonomia financeira gigantesca, que os torna praticamente incontroláveis. É literalmente um Estado dentro do Estado. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Ok, agora vamos para a terceira e última peça desse sistema, o Basij. Essa é a força que age lá na ponta, na rua, como os olhos e os ouvidos do regime no dia a dia da população. O nome oficial deles é bem pomposo, Organização para a Mobilização dos Oprimidos. Mas na prática, o que é o Basij? É uma milícia paramilitar gigantesca, formada por voluntários, e o papel principal deles hoje é ser o braço do regime para controle social e, quando necessário, repressão interna. A história deles é pesada. Durante a guerra Irã-Iraque, lá nos anos 80, o Basij ficou famoso, ou infame, por seus ataques de ondas humanas. É chocante, mas os formulários de alistamento, que eram preenchidas até por adolescentes, ficaram conhecidos como passaportes para o paraíso. Isso mostra bem o nível de fervor religioso que era usado para mobilizar essa galera para missões que eram, basicamente, suicidas. Depois que a guerra acabou, a função do Basij mudou. Hoje, eles são o punho de ferro do regime quando estoura algum protesto. Eles estão em todo lugar. Têm bases em quase todas as comunidades, dentro das universidades, nas mesquitas. São a linha de frente para esmagar qualquer tipo de dissidência popular. Beleza. Agora que a gente já viu cada uma das 3 peças separadamente, vamos juntar tudo para entender o sistema completo. Como é que essas 3 forças trabalham juntas para garantir que o regime continue no poder? Então, a grande sacada é essa. É um sistema de defesa do regime em 3 camadas. Na primeira camada, você tem o Artesh, a defesa convencional, que protege as fronteiras, mas é mantido sob rédea curta. Na segunda camada, o IARGC, que é o verdadeiro poder, protegendo a revolução e controlando a grana e a política. E, por fim, na terceira camada, lá na base, o Basij, garantindo o controle social e sufocando qualquer problema antes que ele cresça. E aqui entra o que se poderia chamar de uma genialidade sombria desse sistema. O regime, de propósito, alimenta a rivalidade entre o Artesh e o IRGC. Eles são colocados para competir por dinheiro, por prestígio, por influência. Essa competição não é um defeito do sistema, pelo contrário, é uma parte fundamental dele, projetada para garantir que nenhum dos dois fique poderoso o suficiente para um dia desafiar o líder supremo. Resumindo a ópera, o Irã não tem 3 exércitos porque o país precisa deles para se defender. O Irã tem 3 exércitos porque o regime precisa deles para sobreviver. E isso nos deixa com a pergunta final, que na verdade já tem uma resposta bem clara, né? Essa é uma arquitetura projetada para vencer guerras ou para garantir a permanência no poder? Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!